Olá, boa tarde! Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E estávamos aqui a falar em off que amanhã é o dia da criança. Ah, Eu isso estou foi animada. Em off, exato, antes de Foi antes. 5 Foi antes? Dizes que inventaste um Ainda- dia. Pois também inventei um dia. É isso, as crianças fazem estas coisas, são É, bem a criança imaginativas. da Bem, rua. olha, desde já desejamos em pré-avanço um bom dia amanhã, um bom dia da criança, um dia feliz e já saber que nós vamos ter um programa especial aqui para o Dia da Criança Pronto, já depois só na segunda-feira, que nós não estamos aqui ao sábado. E então... Não, pois não. Não. Só de segunda a sexta-feira pelas 15 horas. Exatamente. Se calhar que estamos a falar aqui de grelha e de programação, podemos relembrar que vamos ter novidades na grelha, Cláudia. Exatamente, no próximo mês, Já começa na segunda-feira. exato, vão passar alguns programas que foram marcantes ao longo de 7 anos de Exatamente. Conversa de Mulheres. Escolhemos só 20. Foi uma missão quase impossível, mas escolhemos aqui alguns que eu gostei mais, a Cláudia, a nossa produção, a nossa equipa técnica, foi aqui várias pessoas que até já não estão aqui na equipa de momento, mas que se perguntou, portanto, escolhemos aqui 20 programas para voltarmos a rever, não dos últimos, pronto, porque tinham que ser assim mais antigos, e então é isso que vai acontecer durante o mês de junho, mas nós vamos aparecer para falar consigo. Esteja preparado. Surpresas. Surpresas, só surpresas. E hoje temos também Temos um programa muito cheio. É verdade. Com 3 convidadas, 2 projetos. É verdade. Vamos, em primeiro lugar, receber aqui a doutora Catarina Santos, que nos vem falar de prevenção e tratamento dos sinais de envelhecimento. A Ruth está muito nervosa porque vai ter assim uns vídeos. A Cláudia não está a Ai, ficar calada. Pois sou eu. agulhas. É verdade. Portanto, eu vou fazer o Vou ter favor... de dar a mão. Não, porque eu não vou ver. Ah, Porque já temos aqui para alertar os mais sensíveis, portanto, se for como eu, naquela Vai altura, fazer sentido. fecha os olhos. Então, diga-nos o que é que aquele vídeo se tratava. Não precisa de saber, não precisa de saber. É isso. Mas pronto, este vai ser a nossa primeira convidada e em seguida vamos falar com a Associação Portuguesa de Celíacos, porque em maio houve aqui o Dia do Celíaco e a Associação Portuguesa durante todo o mês de maio esteve aqui a fazer algumas ações de consciencialização, então vamos receber Rita Jorge, nutricionista da APC, e também Helena Correia, que é psicóloga e mãe de um celíaco. Portanto, vai ser este o nosso programa fantástico. E lembrando das nossas redes sociais, assim muito rápido, Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres, lá encontra toda a informação e para ter acesso a programas completos é através do canal Curiacos TV no YouTube, playlist Conversa de Mulheres, ainda pode partilhar. É verdade. E para recebermos a nossa convidada, vamos já ver um vídeo, mas este é root free, não, este podem ver. Podem acreditar em mim que este está tudo bem. Vamos lá ver o vídeo.
mexe nos dentes. Então vamos receber a nossa doutora Catarina Santos. Claro que já sabiam que nós estávamos aqui a comentar o vídeo, não é? O que é que vocês pensam que nós ficamos aqui a Grande mudança. Exatamente, vimos uma grande mudança e eu estava a dizer que isto eu acho que era capaz de fazer. A doutora estava a dizer que isto doía um bocadinho, mas que dói menos do que fazer laser. Portanto, acho que é uma dor que todos suportam. Pronto, já ficaram a saber todo o contexto e agora vamos então formalmente receber aqui a nossa doutora Catarina Santos, médica com especialidade em Medicina Geral e Familiar e pós-graduada em Medicina Estética, diretora clínica da Clínica Metamorfose, com experiência de docência e formação de médicos. Olá, fantástica. Boa tarde, muito obrigada pela muito excelente apresentação. Obrigada. Ou seja, é aquela pessoa, para alguém com medo como eu, pode ir à confiança. À confiança, com medo de agulhas. Medo de agulhas é a minha especialidade. É? Tudo bem, sim. Está tudo bem, pronto, exato. Bem, conte-nos aqui muito rapidamente sobre o seu percurso. Olha, então eu sou médica de família, não é? De paixão. A medicina sempre foi de paixão, sim. A medicina sempre foi uma grande paixão desde a infância. Porquê? Sempre me interessei muito. Não, nada disso. Sempre me interessei muito por anatomia, por ciências da natureza e a forma de funcionamento do corpo humano. Era aquela criança que gostava de abrir sapos e... eu acho que é uma coisa comum nos estudantes de medicina, não é? Enfim, não tem muita graça. Ai, meu Deus do céu! Mas não, perceber a anatomia dos animaizinhos e perceber como é que tudo funciona. Pronto, sempre foi um grande fascínio. Mas para contextualizar, sempre tive um lado muito artístico. Pintava, escrevia, cantava, gostava muito de música, não é? Portanto, então era aqui uma dualidade. Ter aqui tempo para falar sobre isto. Era a ciência, não é? Era a ciência que era a grande paixão e depois era o fascínio da arte. Mas, enfim, desde muito cedo que investi na carreira médica, porque achava que tinha de ser, que era uma profissão e que tudo o resto seria um hobby, não é? Pronto, e lá fiz a minha carreira, fiz-me médica de família, fiz toda a especialidade e cheguei ao final da especialidade e assim precisava do lado mais criativo, não é? Entretanto, nós acabamos a especialidade aos 30 anos, não é? Mais ou menos, entretanto já mãe e tudo mais, e faltava-me a outra parte que tinha desinvestido durante todos aqueles anos, não é? Então pensei, bem, eu dentro da medicina tenho de me orientar, porque senão eu tenho de conseguir conciliar tudo, porque senão não vou ser uma pessoa completamente realizada na minha profissão, e eu que sempre amei a minha profissão, não é? Pronto, então andei a ver, e eu sempre fui esteta, não é? Sempre gostei muito de beleza e de estética, coisas bonitas, não é? Pronto, e então realmente ensaiei esta área da medicina estética, fiz formação, dei-me muito bem e gosto muito, pronto. Então hoje posso dizer que, pronto, sou uma pessoa realizada profissionalmente, acho que isso é importante, não é? Muito bem. E então, chega 2018 e decide empreender e ter aqui a sua clínica. Não sei como é que foi aqui o seu percurso. Bem, o meu percurso foi um percurso de luta. Nessa altura, eu ainda era interna de Medicina Geral e Familiar, ainda nem sequer tinha acabado a especialidade quando abri a minha primeira clínica. Enfim, foi à base de muitíssimo trabalho. Foi um ponto de viragem na minha carreira, foi deixar, ou melhor, não apenas o sacerdócio da medicina. A medicina é como se fosse um sacerdócio no início, não é? Quem vai para... Não, é mesmo. Quem vai para a medicina, acredito, e é verdade, a maior parte das pessoas fazem-no de coração, porque gostam genuinamente de pessoas e gostam genuinamente de ajudar, não é? Mas o lado do empreendedorismo e dos negócios é uma grande viragem, não é? E eu realmente temi muito esse passo. Eu gostava muito de fazer as coisas à minha maneira, de ter o meu consultório, de ter o meu negócio. Não é? Exatamente, gostava muito de imprimir o meu gosto e o meu estilo na minha consulta e nas minhas regras, na minha clínica, não é? Esse era um sonho que eu tinha. Não é possível quando se trabalha por conta de outrem, não é? Claro que sim, principalmente no SNS. Eu era médica de família no SNS e nós estamos, enfim, limitados por muitas regras e temos de nos responsabilizar por muitíssimas falhas que não dependem unicamente de nós, não é? Isso é um bocadinho duro lidar com tudo isso, não é? Então sempre foi um sonho meu realmente ter um negócio meu, mas do sonhar ao fazer foi aqui um bom bocado, não é? O habituar-me ao processo de venda foi assim um grande desafio, li muitos livros, falei com muitas pessoas, até que cheguei à conclusão que a venda é uma coisa natural, não é? Quem acredita no que faz e quem valoriza e quem o faz bem, se não vender, se a pessoa vem a si, quebra um montão de barreiras, como neste caso, que é o medo de agulhas, o medo de ficar desfigurado, o medo disto e daquilo, o medo de ser uma esteticista, o medo de estar num sítio...
todo respeito, mas pronto, ao fim, é uma área em que as pessoas, para procurarem, têm de quebrar uma série de barreiras cá dentro, não é? E quem não quebra, às vezes, corre mal. Exatamente. É bom ter medo. O medo protege-nos, não é? O medo protege-nos do perigo, é bom. É bom quebrar essas barreiras. Se a pessoa chega até nós e nós não conseguimos realizar uma venda, nós é que estamos mal, não é? A pessoa necessita dos serviços. Os serviços são feitos para aquela pessoa. A pessoa vai ficar muito melhor. A pessoa procura aquilo. Acredita que faz aquilo bem, não é? Se acredito que faço bem, se eu me empenho na minha formação, se eu dou o melhor resultado possível, se eu não o fizer, isto para mim, para a minha ética profissional, se eu não fizer, eu é que estou a fazer mal as coisas, não é? Portanto, a venda tornou-se um processo muito natural. E agora é naturalíssimo, não é? Portanto, falar do que eu gosto e do que eu faço é uma coisa natural. Muito bem. Em 2023, então, um novo projeto. Sim, é verdade. Inicialmente, a minha primeira clínica era uma clínica pequenina, onde eu atuava sozinha, tinha o meu consultório, fazia as minhas consultas de medicina estética, tinha alguns aparelhos, mas pronto, era um negócio pequenino. Entretanto, começou a crescer, felizmente, não é? Era em Vila Franca de Xira, começou a receber pessoas de muitos sítios do país, inclusivamente até imigrantes que vinham a Portugal sazonalmente e que se deslocavam à nossa clínica. E o negócio precisou de crescer, não é? Precisou de mais espaço. A minha ideia era ter uma equipa multidisciplinar para conseguir fazer uma abordagem mais integrativa da estética médica. E então mudei de instalações, mudámos de instalações para Odivelas. Agora estamos nas Colinas do Cruzeiro, uma clínica maior, com mais serviços, com mais especialidades, com outras, portanto, competências não médicas, com outros equipamentos, pronto, um serviço diferenciado daquele original. Muito bem. E então, como é que se chama a sua clínica? Clínica Metamorfose. Metamorfose, é mesmo para haver uma metamorfose? É uma metamorfose completa, de dentro para fora. De dentro para fora. Eu, se nos deixassem, já íamos ver outro vídeo, porque assim vamos já falando aqui sobre este tratamento. Quero. Este é tranquilo também. Não sei porque é que eu disse rude free, mas é isso. Podem ver. Tranquilo. Até já. Então, doutora Catarina, isto pareceu muito tranquilo. O que é que estávamos a ver aqui? Este último vídeo foi luz pulsada IPL, seguida de uma colocação de fios de PDO. Eu estava a marcar o rosto para colocar os fios de PDO. Sim, então, portanto, isto aqui não é o mesmo que nós vimos no primeiro vídeo? Não, o primeiro vídeo é o ultrassom microfocado, o IFU ou IFU. Então vamos falar do primeiro vídeo, se calhar, e depois vamos aqui este depois vai ter uma continuação. Então, o que é isso do IFU? Sim, o IFU é uma tecnologia, portanto, estamos a falar de tecnologias que previnem ou tratam sinais do tempo, não é? De envelhecimento. E o IFU, são esses sinais? A flacidez, por exemplo. Comecemos pela flacidez. O IFU é uma tecnologia que trata flacidez e gordura também. Pronto, é um ultrassom. Gordura? Gordura também, sim. Gordura facial ou corporal, ou flacidez facial ou corporal, okay. Não é? Portanto... Estava a pensar gordura na cara, mas as pessoas também querem tirar a gordura da cara. Podem ter. Aqui. Na região do submento, sim. Umas buchinhas, sim, e ajuda nesse sentido. Mas a nível de gordura é mais utilizado até no corpo, mais do que no rosto, não é? Pronto, então o ultrassom é uma tecnologia que permite aquecer os tecidos em profundidade e desta forma fazer uma contração térmica das proteínas, ou seja, quando nós pomos um bife na frigideira ou quando pomos uma camisola de malha na máquina de secar, o que é que acontece? Ficam mais pequeninos, não é? Convém não pôr a máquina... Pelo menos a camisola, o bife está tudo bem. O bife sim, mas a camisola... Mas ficam mais pequeninos, porque há uma contração das proteínas com o efeito do calor. Pronto, e o que nós fazemos é isso mesmo. Todas as proteínas da pele, nomeadamente colagênio e elastina, que existem a nível dérmico, a nível dos ligamentos, a nível muscular, do SMAS, nós chamamos-lhe o sistema musculoponeurótico superficial, é uma zona que está a revestir os músculos, contraem e isso dá um efeito lifting imediato.
Ao mesmo tempo, essa temperatura é muito elevada, nós conseguimos atingir 75 graus a várias profundidades na pele, isto sem sentir sensação de calor, porque ele é disparado a várias profundidades na pele. Essa temperatura elevada obriga as células a defenderem-se, as células da pele, produzindo colagênio e elastina. E logo então temos a pele a ficar mais firme também com o tempo. Portanto, temos aqui um vimos efeito... no primeiro vídeo logo, que aquilo foi uma sessão, nós perguntámos-lhe em off, Sim, foi uma foi sessão, apenas uma mas sessão. aquela pessoa entrou daquela maneira, vimos depois um antes e depois, que já temos também mais para ver, e ficou assim. Sim, e hão de reparar que realmente o contorno do rosto ficou mais logo contornado, aqui a região do submento também, ou seja, na gordura também tem eficácia, porque aquela temperatura elevada é como se explodisse com os adipócitos, não é? Portanto, as células da gordura desintegram-se, não é? E existe realmente um afinamento das estruturas. Pois Pronto, é. estamos na cara, estamos a pensar no nisto no rosto. Então, e depois, o segundo vídeo que vimos, já é outra técnica. Já é outra técnica, é uma luz pulsada, IPL, que não é um laser, é um feixe de luz que vai, portanto, atuar em vários pigmentos na pele. E aqui o objetivo é tratar manchas e tratar rosácea, ao mesmo tempo que também existe este efeito bioestimulador, estimular as células a produzirem mais colagênio e elastina e deixar a pele mais brilhante, afinar um pouco os poros, a pele fica mais limpa. É como eu costumo dizer, a brincar, mas o aspecto é muito semelhante, é como se passasse uma borracha no rosto. As manchinhas desaparecem, a rosácea fica menos evidente, a pele fica mais brilhante e os poros menos dilatados. É para tratar a qualidade da pele. Muito bem. Portanto, hoje em dia é cada vez mais o trend é ser natural, não é? Porque acho que houve uma altura, não é? Sim. Não sei, é a minha ideia, posso estar enganada. Para mim sempre foi o ser natural, sempre foi o meu trend, o meu must-have, mas hoje eu acho que já cada vez mais se procura aquele efeito. Sim, é bem verdade. É interessante ver que o público também se apercebe disso. Eu estou muito feliz por isso, porque efetivamente quando eu comecei, em 2018 ainda se usavam, portanto, aqueles rostos muito trabalhados, não é? Com grandes maçãs do rosto, com grandes lábios, com mandíbulas muito desenhadas, Aí estamos a falar de ácido hialurónico. O Botox depois é outra substância que atua mais a nível das rugas. Os lábios grandes não são por aplicação de Botox. É para si, mas e nós? Olha, está cheio de Botox. Era assim que se dizia. Era o rótulo da pessoa, cheio de Botox. Mas é interessante que ao longo dos anos, 2018 para cá, e já lá vão 6 anos, não é? Até mesmo em congressos médicos tem havido esta mudança. A cada ano que passa fala-se mais de tecnologias, fala-se mais de bioestimuladores, fala-se mais de resultados naturais. Até se vêem as figuras públicas a dissolver fillers que tinham no passado, não é? Nos lábios, nas maçãs do rosto, na mandíbula, etc., no queixo, e a assumirem um aspecto mais natural. Até esta trend de não usar maquilhagem, ou usar uma maquilhagem muito leve, tem vindo a acompanhar. Portanto, a tendência agora é esta, é realmente prevenir o envelhecimento, dar à pele o que ela precisa para envelhecer mais devagar e ficar bem o mais natural possível, conservando os traços do rosto. Muito bem. Gosto dessa moda. Eu também gosto. Agora, temos aqui, agora sim, alerta. Nós até temos aqui, alertamos os mais sensíveis. Sim, porque os sensíveis sou eu, exato, tinha que estar aqui, senão eu disse logo, não posso fazer este programa, faz só a Cláudia. Não quero porque eu não vou olhar. Portanto, alertamos os mais sensíveis porque vamos ver mais um vídeo. Pronto, e depois vamos pedir à doutora para comentar. Ok. Eu não vou olhar, está bem? Até já. Então, o que é que nós vimos? Você viu em casa, eu não vi, mas a Cláudia pode descrever. Podes escrever que não era tão doloroso assim, porque a pessoa... A paciente estava assim, tranquila. Estava sim, tranquila, nem fechava os olhos, não fazia aquelas caretas. Sim. Pronto, estava a ser tranquila. Então, o que é que nós vimos? É um preenchimento labial com ácido hialurónico. É o ácido hialurónico que se utiliza para volumizar os lábios. É um procedimento que se utiliza para melhorar o contorno, a hidratação ou o volume do lábio. E não quer dizer que o resultado tenha de ser sempre aquele, não é? Um lábio bem rechonchudo, como aquele é. Sim. Ele é um lábio particularmente
volumoso, não é? Que há pessoas que gostam muito. Sim, há pessoas que gostam muito, sim. Mas a maior parte das mulheres portuguesas procuram-nos para uma hidrataçãozinha, melhorar o contorno, corrigir uma assimetria, dar um plumpzinho, melhorar aquelas ruguinhas do lábio que começam a ficar mais evidentes com o tempo. Pronto, isto faz-se com injeção de ácido hialurónico. Nós colocamos anestésico, pode ser um anestésico tópico, em creme, ou pode ser mesmo injetável, como a anestesia do dentista, e está tranquilamente e não sente absolutamente nada. Exatamente. E depois sai logo lá, sai ainda um bocadinho... Sai um bocadinho inchado, 20% do volume pós-procedimento é só inchaço, só edema, porque é natural, são muitas picadas, é o próprio produto que pode atrair alguma água e ali dentro de uma semaninha o resultado estabiliza. Quais são os cuidados durante esse tempo? Os cuidados durante 24, 48 horas, não convém fazer exercício físico intenso, nem saunas, nem banhos turcos, deve-se aplicar um bocadinho de gelo, não se deve comer coisas muito quentes, nem muito rijas no primeiro dia, não é? Enfim, cuidados básicos de picadas. É natural ficar com uma negrazita ou outra, ficar com os lábios um bocadinho inchados, depois pode-se colocar um pouco de corretor ou um batom, e às 24 horas um batom mais opaco para que não se note tanto, não é? E pronto, e depois passa. Mais depois passa. Nós temos agora mais um vídeo que podem ver, tranquilo, que vai falar aqui um bocadinho daquilo da marcação do rosto e depois teremos outro vídeo a seguir que vai mostrar aqui os fios, que já é aqui um bocadinho mais à frente, não é? Portanto, já para quem tem mais sinais de envelhecimento. Sim, os fios são um tratamento muito particular para flacidez. Eu costumo dizer que é a cereja no topo do bolo. Depois da pele estar bem tratada, estar bem estimulada, os volumes do rosto já estão todos repostos com ácido hialurónico se for necessário, a parte muscular está tratada. Enfim, há aqui vários componentes, não é, que fazem parte desta evolução do envelhecimento facial que nós temos de tratar. No final disto tudo, se a pessoa ainda quiser um efeito lifting e não ponderar a opção da cirurgia, não é, nós podemos utilizar os fios de PDO, polidioxanona, é um nome assim muito grande, a PDO é o acrónimo, que são fios reabsorvíveis que nós colocamos dentro da pele e que vão ter um efeito de tração. Basicamente, eles prendem dentro da pele e fazem aquele efeito lifting ligeiro. Então vamos ver mais um vídeo que ainda é da marcação. Até já. E então, o que é que estava aqui a fazer? Estava a fazer uma marcação para a colocação de fios de PDO, sim. E a Cláudia estava a perguntar mais ou menos a idade, não era? Da pessoa. Sim. 42. 42. Com que idade é que se faz isto? Depende da pessoa? Não existe uma idade recomendada. Eu costumo dizer, a brincar, mais uma vez, aos 30 anos recebemos um voucher do criador para fazer qualquer coisinha, não é? Sim. Pronto, porque a partir dos 25 anos a produção de colagênio começa... Não? Nós temos um acordo lá na clínica para o voucher do criador. Estou a brincar. A partir dos 25 anos a produção de colagênio começa a diminuir. E então é natural que os primeiros sinais do envelhecimento surjam por essa idade, não é? Então aos 30, claro que já se acumularam umas ruguitas, não é? E aos is. Os fios de PDO é um tratamento muito particular. Nem toda a gente tem indicação para o fazer. Tem de ser uma flacidez ligeira ou moderada. Tem de ser uma pele que não seja nem muito fina, nem muito pesada. Enfim, e é para um efeito flash, dura uns meses. É um efeito muito bom, muitas pessoas procuram logo, não é? Logo, instantâneo. Um casamento, uma festa, qualquer coisa, a pessoa quer um efeito lifting, não pondera o lifting facial, cirúrgico, não é? E então é a nossa forma não invasiva, depois de recorrer a muitas outras tecnologias, de fazer isso. E então agora estão preparados para ver como é que isso é feito? Alerta outra vez aos mais sensíveis. Eu não vejo, eu vi por engano, mas por isso é que eu sei como é que isto é. Então vamos lá ver.
Isto É que ainda sim, está é para de os pé. sensíveis. E então, estávamos a falar que este tratamento é um tratamento flash, portanto, depois a pessoa sai logo aqui com Sai efeito logo com lifting. efeito lifting, fica um bocadinho repuxado na altura, passado uns 2, 3 dias está impecável, pronto, pode ver mais uma vez uma negrazita ou outra no ponto de entrada, mas sim, mas é um tratamento flash para uma festa, para uma ocasião especial, dura alguns meses, tem um ligeiro efeito bioestimulador porque os próprios fios estimulam a produção de colagênio ali à volta do próprio fio. Ou seja, também poderá melhorar aqui alguma coisa aqui. A qualidade da pele, etc. Pronto, e isto são fios de tração, porque existem também fios só de bioestimulação, que são fios que não imprimem este efeito lifting à pele e estão só lá assim como uma malha a estimular a produção de colagênio. Estes aqui é que fazem mesmo tração com efeito lifting. Nós vamos passar algumas fotos enquanto lhe perguntamos, porque o tempo está quase aqui a terminar, como é que as pessoas podem ter consigo, como é que é uma consulta, como é que é tudo isto, enquanto passamos aqui alguns antes e depois, que eu acho que fazem Sim. a sua melhor publicidade da Clínica Metamorfose. Sim, portanto, a Clínica Metamorfose fica em Odivelas, nas Colinas do Cruzeiro. Podem contactar-nos através das redes sociais, Facebook ou Instagram, em @clinica.metamorfose. Ou podem contactar-me a mim através do Instagram, doutora-catarina-santos.metamorfose. Temos também o site, clinicametamorfose.com, podem consultar. E o nosso WhatsApp. Quais é que são os serviços? Porque nós hoje focámos aqui na parte do rosto e do envelhecimento, mas tem mais serviços do que Sim, nós focámos na medicina estética, que é, portanto, a minha parte dentro da clínica. Além disso, também faço a ginecologia regenerativa e estética. É um assunto que temos que combinar outro podemos dia combinar para outro falar. dia, exatamente. E temos cirurgia plástica, temos dermatologia, temos nutrição clínica, temos medicina anti-envelhecimento, temos toda a parte estética e relaxamento associada, temos cirurgia oculoplástica. Portanto, é oftalmologia, é parte cirúrgica da oftalmologia dedicada à estética. É mesmo realizada por uma oftalmologista que se dedicou também à medicina estética. É todo um mundo, sim. E estamos aqui a ver muitas fotografias a passar muitos antes e depois que realmente são extraordinários. Sim, sim, são o acumular de vários tratamentos, alguns, outros foram tratamentos únicos. E o que é engraçado é que nós só vemos a parte física, não é? Agora, tenho de dizer que a atitude da pessoa muda muito. E isso enobrece muito esta área da medicina. A pessoa, a autoconfiança e a sua atitude funciona muito melhor do que as imagens. Funciona muito melhor do que as imagens. Porque isto é uma coisa que se leva para a vida, não é? Sim, sim, sim. É algo que melhora as pessoas nas suas relações, no seu trabalho. Enfim, cuidar de nós é sempre bom, seja qual for a vertente, não é? A estética não é desprezível, cada vez é mais importante a nossa imagem, não é? Temos de o admitir. E tem, em alguns casos, a outra parte também regenerativa, quando há alguma doença, alguma situação. Exatamente, sim. Claro que a estética, a medicina estética, a cirurgia plástica, etc., também apoiam questões inestéticas derivadas de patologias, não é? Pronto, e aqui temos toda essa parte também incluída nos nossos serviços da clínica e claro que isso é uma questão de autoestima também para quem tem alguma doença ou algum problema de saúde. Doutora Catarina, foi um gosto conhecê-la. Muito obrigada, igualmente. Parabéns, parabéns. Gostei muito do facto de dizer várias vezes a palavra genuíno. Fez com que seja uma pessoa, para mim, no meu coração, genuína. Gostei muito de a conhecer. Muito obrigada, igualmente. O gosto foi todo meu. E que meu. haja outra oportunidade para nós conversarmos. Estou ansiosa. Obrigada, obrigada. Até breve, obrigada. E nós vamos agora passar um separador, não é, Cláudia? Recebemos 2 convidadas. Até já. Estamos de volta para receber 2 convidadas e um projeto. É verdade. Vamos falar com a Associação Portuguesa de Celíacos e para isso vamos dar aqui as boas-vindas à Rita Jorge, nutricionista da APC, e também à Helena Correia, psicóloga e mãe de um jovem celíaco. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Rita, conte-nos um bocadinho aqui do seu percurso, muito rapidamente, o que é que faz? Eu sou nutricionista, sou licenciada em Ciências da Nutrição, aqui de Lisboa, e estou há quase 16 anos na Associação Portuguesa de Celíacos. Exatamente, desde que acabei a minha formação académica, que fiquei logo a trabalhar na Associação, e tem sido um desafio desde aí, não é? O trabalho é bastante variado, é uma coisa que eu gosto muito e então tenho continuado. Sim. E tem havido muita evolução aqui no estudo e no tratamento e na intervenção
das pessoas celíacas? Tem evoluído bastante, não no tratamento em si, no sentido que o tratamento continua a ser o mesmo, ainda não houve aqui novas descobertas, mas a verdade é que é uma área que tem evoluído muito, a parte do mercado dos produtos sem glúten, a parte mesmo até algumas evoluções a nível do próprio diagnóstico, na facilidade do próprio diagnóstico, por isso tem sido realmente uma área muito abrangente, sem dúvida. Sim. Muito bem, então só para aqui falar um bocadinho com a Helena, não é? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Helena, fala-nos um bocadinho de si. Eu sou psicóloga desde 2002 e exerço na área educacional, mas também faço um serviço de consulta psicológica destinado à generalidade da população. O meu contacto com a APC surge no seguimento do diagnóstico do meu filho como celíaco. Foi há muito tempo? Já foi há algum tempo, já foi há 12 anos. Há 12 anos, Há 12 portanto já anos. apanhou aqui a Rita. Já apanhei a Rita. E há 12 anos atrás o panorama era um bocadinho diferente. Pois, que é isso que nós gostávamos de saber consigo. Como é que foi este diagnóstico da doença, como é que deu conta? Pronto, e depois enquadramos aqui nos sintomas e tudo isso. O meu filho foi diagnosticado muito cedo, bebezinho ainda, pronto. O que é que aconteceu em bebê para haver esse diagnóstico? Sim, houve ali uma paragem do desenvolvimento. Que nos colocou todos em alerta. No entanto, o processo diagnóstico não foi assim muito fácil, porque esta hipótese de diagnóstico não estava muito presente na comunidade médica, na altura. Agora é completamente diferente. E, portanto, ainda andámos ali a explorar várias hipóteses até chegar ao diagnóstico conclusivo. E na altura em que o diagnóstico se estabelece, eu percebo então que, como psicóloga, poderia dar o meu contributo, não é? E emprestar não só aquilo que é o meu conhecimento técnico, como também a minha experiência como mãe de um celíaco. E então foi um encontro feliz. Nas minhas pesquisas de ajuda, encontrei a APC e depois resolvi também oferecer-me para colaborar naquilo que eu pudesse ajudar. Muito bem, portanto hoje também apoia, dá consultas na APC? Sim. Isto porque a doença celíaca, que depois a Rita terá a oportunidade de explicar mais em pormenor, é uma doença autoimune e multissistémica. E, portanto, geralmente as pessoas, quando são diagnosticadas, são acompanhadas por um gastroenterologista, por um nutricionista, um dietista. Mas a minha convicção é que a intervenção psicológica faz toda a diferença. Porque em qualquer doença crónica há um impacto psicossocial que tem que ser considerado. Como é que é saber que um bebê, o seu bebê, tem uma doença crónica? É impactante, de facto. A vida dá uma volta muito grande. E depois temos que começar a estudar a doença que é, não é? Para percebermos como é que podemos normalizar, como é que podemos viver uma vida o mais natural possível, o mais normal possível, fazendo todas as adaptações que são necessárias fazer para gerir esta doença crónica. E gostávamos de saber o que é que fez, como é que é, porque quando são bebés ainda estamos no leite, eles podem beber leite? Sim, podem. O leite estava tranquilo? Sim. Tudo tranquilo. Bom, ali com algumas nuances que a Rita depois, enquanto nutricionista, poderá explicar melhor do que eu. A grande alteração que se faz na vida de um celíaco é a introdução de uma dieta isenta de glúten. Pronto. E a manutenção dessa dieta, sobretudo de início, dá algum trabalho, porque realmente temos que fazer aqui a evicção de alguns produtos. O glúten encontra-se nos cereais, no trigo, no centeio e na cevada. Portanto, as papas estavam fora de questão? As papas teriam que ser papas sem glúten, mas o pão, as massas, os bolos, as bolachas, não é? Têm que ser diferentes. Pronto. E depois temos que contemplar os vários contextos que a criança vai frequentar. A escola, a família alargada, a casa dos avós, a casa dos amigos, as festas de aniversário. Portanto, tudo isso requer não só que tenhamos um conhecimento aprofundado sobre esta dieta e sobre as contaminações que podem ocorrer, como também depois alguma mestria para gerir isto tudo. Porque nós, na nossa vida social, sentamos-nos à mesa para conversar. E, portanto, há e as crianças, é o convívio, é a brincadeira, eles a comerem. Sim. E, portanto, há que acautelar o impacto que isso pode ter quando uma criança não pode, no contexto de uma festa, por exemplo, ir à mesa livremente e comer de tudo, não é?
como é que se explica isso aos outros, como é que se introduz. Eu acho que durante muitos anos fui a mãe que trazia a segunda festa de anos. Trazia coisas para facilitar e procurava sempre ser muito diplomática e perguntar às outras mães, aos outros pais, não é? Se não se importavam que eu fosse eu a fazer o bolo, ou que fizesse um segundo bolo, ou que levasse mais não sei o que para a mesa da festa. Que é para o seu filho poder comer, não é? Sim. Porque hoje em dia já há muito mais coisas, não é? Há uma grande variedade de produtos, mas eu diria que com esta experiência o que eu foi, no fundo, fazendo campanha, uma campanha permanente, e por isso eu digo que sou ativista da causa celíaca, É verdade. porque não dá, depois de sabermos que somos celíacos ou temos alguém na família que é celíaco, não dá para voltar atrás. Portanto, o melhor mesmo é abraçar a causa. E toda a família teve que fazer aqui uma reestruturação, não é? Sim, passar a conhecer muito bem, lá está a campanha de formação e informação permanente que nós estamos sempre a fazer. Explicar às pessoas o que é o glúten, onde se encontra, o que são as contaminações cruzadas, explicar que só um bocadinho de glúten faz mal. Pois, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia que mas é só um bocadinho, e é só uma vez, é só desta Não vez. é como o dia do estraga, não é? Não é como o aquela dia de dieta. beber um açúcarzinho, não é? Não, os malefícios estão lá, podem não ser evidentes, mas estamos a prejudicar a saúde do celíaco e, portanto, a médio e longo prazo isso depois pode ter prejuízos muito significativos. Rita, maio é o mês da consciencialização aqui do celíaco. O que é que podemos falar sobre esta doença aqui? Para dar um alerta a quem não viu, e aconselhamos desde já a ver o programa do ano passado, que eu penso que foi do início de maio. Sim. Que tivemos cá a Rita a falar num programa inteiro sobre isto. Exato. Aqui o que é importante é realmente as pessoas perceberem o que é isto da doença celíaca, que tal como a Helena estava a dizer, que é uma doença crónica, autoimune, ou seja, tem aqui uma componente imunológica em que o organismo do celíaco reconhece o glúten como um agressor e vai produzir anticorpos para combater o seu próprio organismo. Não é? Daí esta Para combater o seu próprio organismo. Exatamente. Pronto. E isto ocorre em pessoas que realmente já têm o gene para a doença celíaca, porque tem esta componente genética e daí também haver esta questão aqui da própria hereditariedade da doença, não é? Desta possibilidade. E isto ocorre quando da ingestão de glúten, ou seja, não é por uma questão de toque, porque existe também alergia, eventualmente aqui ao trigo e aos outros cereais por reação cruzada, mas a doença celíaca é um bocadinho diferente, os mecanismos são aqui um bocadinho diferentes e a verdade é que isto ocorre por ingestão, ou seja, o celíaco não pode mesmo de todo então comer glúten, porque senão o que vai causar é esta produção de anticorpos que por sua vez vão atacar principalmente o intestino delgado, que é o órgão-alvo, que vai provocar lesões a nível da mucosa intestinal, ou seja, a nossa mucosa intestinal é revestida pelas vilosidades intestinais, que são uma espécie de dedos de luva. Com o ataque desses anticorpos, estas velocidades vão ficando achatadas. E isto significa que diminui a área de absorção dos nutrientes, porque é aqui que os nutrientes são absorvidos. Com esta agressão por parte dos anticorpos, diminui esta área de absorção. E por isso é que realmente os sintomas mais clássicos, os mais presentes e que as pessoas também devem estar alertas, até porque são mais frequentes nas crianças, são obviamente este atraso do crescimento, como a Helena estava a referir, do próprio desenvolvimento, porque a criança não cresce, não aumenta de peso ou até mesmo perde mesmo peso, não é? Apesar de comer bem, apesar de, eventualmente até pode ser uma criança que coma bem, mas na verdade não aumenta de peso, não cresce, não desenvolve, em alguns casos mesmo regride no seu próprio desenvolvimento, ou seja, nas crianças vemos aqui até mesmo muitas vezes a questão das diarreias ou alternado com obstipação, pode não ser só as diarreias, não é? A questão aqui dos vômitos, de todo um mal-estar geral. E estes são realmente os sintomas mais clássicos, estão mais relacionados com o trato gastrointestinal, porque realmente o intestino é o órgão-alvo, o estômago, por estar ali muito próximo, acaba por também desenvolver aqui muitos sintomas e sinais característicos, mas a verdade é que depois se o celíaco não é diagnosticado logo na infância, porque pode aparecer logo quando a ingestão de glúten, sim, eventualmente será o mais comum, mas na verdade pode depois aparecer só mais tarde, ou até mesmo desenvolver sintomas na infância que não sejam muito evidentes e então depois passa à fase da adolescência, que é uma fase mais assintomática, e depois mais tarde então começam a aparecer outro tipo de sintomas, outras consequências, não é? É possível ser alérgico ao glúten só já numa fase mais à frente da vida? A alergia é uma coisa diferente. Okay. As alergias, e existe também alergia ao trigo, à centeia e à cevada por reação cruzada,
Mas as alergias, ainda que também do foro imunológico, não é? Também há aqui esta questão autoimune, a verdade é que são componentes diferentes e as alergias, por norma, sim, tendencialmente aparecem mais na infância e depois desaparecem. Não têm esta componente genética nem crónica. Não é para a vida. Não é para a vida toda. A doença celíaca, sim, porque tem esta componente genética e não conseguimos alterar e por isso, a partir do momento que se tem um diagnóstico, é para toda a vida. A questão é que pode realmente aparecer só depois mais tarde, ou porque o gene está adormecido, por assim dizer, e há outros fatores depois, fatores ambientais, fatores imunológicos, que o façam despoltar depois só mais tarde, não necessariamente a quando da introdução do glúten. E é aqui esta particularidade da doença celíaca, é que realmente antigamente falava-se que era uma doença mais associada à pediatria, porque realmente quando a ingestão do glúten a criança Exato. eventualmente começa logo a ter mais sintomas, os pediatras estão mais despertos para isto, mas a verdade é que pode não ser e cada vez mais tem sido recorrente aparecerem casos de doença celíaca em idade adulta. Cerca de 70% dos casos atualmente em alguns países têm sido mesmo diagnósticos em idade adulta, por isso é algo que as pessoas têm que estar atentos aos sintomas. E aqui nos adultos, principalmente nas mulheres, porque é uma doença também mais prevalente nas mulheres. De forma geral, as autoimunes são, mas a doença celíaca também, não é? E o que é que acontece? Muitas vezes temos mulheres até mesmo com anemias, por não absorção do ferro. E isto é uma coisa muito recorrente e não se vai perceber a causa da anemia. E muitas vezes estamos perante uma doença celíaca, precisamente porque há uma má absorção, uma doença de má absorção que provoca essa anemia, porque não há absorção do ferro e por isso, obviamente, causa anemia. Ou então osteopénias ou osteoporoses precoces, porque não há absorção do cálcio e vitamina D como devia. Não é? Ou até mesmo outras doenças autoimunes que acabam por estar muito associadas, doenças do foro da tiroide. Cada vez mais chegam-nos mulheres à consulta que só depois de já terem graves problemas do foro da tiroide é que vem um diagnóstico de doença celíaca, quando se calhar até, se tivesse sido o contrário, poderia ter sido evitado. Ou então, precisamente por ser uma doença autoimune, os anticorpos começam a atacar outros órgãos que não só o intestino e cada vez mais E é até a recorrente. pessoa a descobrir, não é? Exatamente, e cada vez mais temos até, mais uma vez, mais frequente nas mulheres, a questão aqui da infertilidade, dos abortos espontâneos, porque a mulher não consegue engravidar porque tem uma doença autoimune ativa e que não está diagnosticada, não é? E que não está a ser controlada e tratada. Exatamente, porque aqui a questão é que a doença celíaca, depois de diagnosticada, o tratamento é a dieta isenta de glúten, é a única forma de deixarmos de produzir estes anticorpos, é a evicção total do glúten, a partir do momento que o celíaco deixa de o ingerir, deixa de produzir então estes anticorpos, permite ao intestino recuperar e aqui, obviamente, dependendo das fases em que a pessoa é diagnosticada e se já tem alguma patologia associada ou não, não é? É a única forma que o celíaco tem daqui de recuperar e ser uma pessoa perfeitamente normal e saudável como todas as outras, desde que cumpra realmente esta dieta a 100%. Muito é? séria. E aqui a doença celíaca tem esta particularidade que é a única doença autoimune onde nós conhecemos o fator que a causa. Nas outras todas não se sabe. E a doença celíaca sabemos que é o glúten e sabemos que ao evitar o glúten não precisamos de fármacos nem de outro tipo de tratamentos, é só mesmo a dieta isenta de glúten. Ainda que o só tem muita coisa aqui. Exato, era isso que eu ia dizer. É um só que é só isso, na realidade depois não é assim claro, tão, é bastante tão fácil. complexo, claro. Eu lembro que a exatamente. última vez que falámos havia aqui um número que há muita gente que poderá ter esta doença, mas que não está Exatamente. diagnosticada. A doença celíaca tem uma prevalência de cerca de 1%. 1%. Exatamente. Ou seja, se nós extrapolarmos isto para a população portuguesa, estima-se que haja cerca de 100 mil portugueses que são celíacos e não o sabem. 100 mil. A gravidade aqui, ainda mais do que isto, é que o grande problema da doença celíaca é o facto de, precisamente por ser uma doença multissistémica, ter uma grande variedade de sinais e sintomas associados, estima-se que haja cerca apenas de 20 mil celíacos diagnosticados em Portugal. Ou seja, temos 80 mil pessoas que são celíacas e não se sabem. E isto pode muito bem ter a ver com o facto de termos pessoas com anemia e que não estão ainda diagnosticadas com uma doença celíaca. Ainda que, atenção, a anemia pode ter, obviamente, aqui várias causas, Claro, mas claro. muitas vezes Estamos a dar um a exemplo. questão é, não há um despiste para a doença celíaca e eu acho que deveria ser feito precisamente porque uma anemia, não a absorção de ferro, poderá estar relacionada com uma doença de má absorção, como é a doença celíaca, não é? Ou porque temos pessoas que são acompanhadas de várias outras especialidades, como a ortopedia, por causa de uma osteopenia e uma osteoporose, e não se vai perceber, então, que pode ser uma doença do foro do intestino, não é? Pronto. E então é importante que as próprias pessoas estejam alertas para estes sintomas, estes sinais todos que podem muito bem estar relacionados com a doença celíaca e façam o rastreio, porque
Felizmente, esta área tem evoluído, não é? Parte aqui do diagnóstico e fazendo as análises específicas para a doença celíaca, para a tal análise dos anticorpos, a pessoa já consegue perceber se São eventualmente... análises normais? São umas análises sanguíneas, exatamente, já são comparticipadas pelo Sistema Nacional de Saúde. Pode-se pedir ao médico de família para fazer as análises específicas para a doença celíaca, que tem um nome muito estranho, mas que são as antitransglutaminases, ou as antigliadinas, ou antiendomísio, mas principalmente na idade adulta, as antitransglutaminases acabam aqui já por conseguir chegar a um grande leque de pessoas para pelo menos fazer este rastreio e depois então perceber se, de acordo com os resultados das análises e os sinais e sintomas da pessoa, se faz então uma endoscopia digestiva alta com biópsia. Pronto, que aí sim já é um exame mais invasivo, mas que ainda assim, obviamente, se pode fazer, tanto acordado como até com anestesia, para confirmação das tais atrofia das vilosidades intestinais, características da doença celíaca. Uma endoscopia. Exatamente. No intestino. Exatamente, porque colonoscopia era muito mais complicado, Sim, são muitos metros de intestino. Como a parte que eu estava a dizer que afeta a doença celíaca, Sim, é logo no... é logo no início no intestino delgado, é mais fácil fazer-se por endoscopia e chegar-se ao intestino delgado. Sim. E então a APC existe aqui para apoiar estas pessoas, não é? Falando aqui um bocadinho com a Helena, enquanto também mostramos aqui alguns dos flyers que trazemos aqui da APC e de tudo isto. Helena, o que é aqui o apoio que sente que precisa de dar às pessoas ou que as pessoas que vão ter consigo aqui dentro do âmbito da APC mais precisam? Bem, depois do diagnóstico é um bocadinho difícil de aceitar que se tem uma doença crónica, uma doença autoimune com estas características. É difícil aceitar. É. Quando o diagnóstico é feito em crianças, essas dificuldades são sentidas sobretudo pelos pais. Não é? E o impacto é realmente nos pais, porque são os pais que têm que providenciar toda a alimentação e têm que gerir e mitigar os impactos sobre a criança. E isto é altamente destabilizador. Pode até interferir com a vida profissional dos pais, não é? Porque nós sabemos que uma família onde existe uma criança com doença crónica é uma família que terá que despender de mais tempo no acompanhamento dessa criança. Portanto, tudo isto tem algumas repercussões. E sente que aqui, lá está, como dizia a Rita, é só, mas é um só muito grande, é uma questão de alimentação. Portanto, nem estamos a falar de agora vai ter que ir a tratamentos e coisas assim, é uma questão de alimentação, não é? É uma questão de alimentação, mas a alimentação é difícil de gerir, porque a alimentação também está muito relacionada com os afetos. E cada vez que nós iniciamos uma dieta que por alguma razão é restritiva, tem que restringir algum componente, há uma perda que está associada. E no caso dos celíacos, a perda que se sente em primeiro lugar é a perda da espontaneidade, porque toda a alimentação, tudo o que seja a alimentação de uma criança, de um jovem, do que seja, passa a ter uma componente de planeamento. Ir almoçar ou jantar fora não é só simplesmente ir ao restaurante da esquina. Tem que se escolher um restaurante Exatamente. que seja gluten free, que agora, graças a Deus, já existe, não é? Sim. Já existem muitos, no entanto, a oferta pode ser ainda maior, não é? Mas indo a um restaurante convencional, também há um conjunto de questões que nós devemos colocar para perceber e para garantir a segurança. Se é mesmo free, não é? Porque aqui a questão do glúten e do contaminação cruzada tem muito que se lhe diga, não é? É. E depois também há aqui aquela questão de até mesmo, abordando aqui a parte da criança, que quando eu estava a dizer é só a alimentação, mas a verdade é que em casa as famílias vão se habituando, vão conseguindo controlar, vão fazendo as suas adaptações de acordo, obviamente, com o seio familiar, com os seus hábitos alimentares. Mas há toda uma preocupação com a própria questão da alimentação da criança nas escolas. Sim. E por isso é que, por exemplo, maio, mês do celíaco, uma das grandes ações que nós temos é o Dia da Consciencialização da Doença Celíaca nas escolas, precisamente para consciencializar não só os colegas, os amigos, do que é a doença celíaca e de que um lanche sem glúten é igualmente saboroso, mas também para consciencializar os próprios profissionais da área da cozinha, não é? As cozinheiras, as auxiliares, da importância de fazer uma dieta segura, porque a criança passa a maior parte do seu dia na escola. Sim. E é onde têm que ser garantidas as suas refeições. E por isso é que também isto que a Helena estava a dizer, que isto acaba por impactar até no próprio trabalho, na vida profissional da pessoa, porque há muitos pais que, se for preciso, à hora do almoço, têm que ir buscar os filhos para lhes dar, porque a escola não garante, ou porque o pai não confia, porque não lhe deram confiança para, não é? Ou então porque tem que ficar à noite a preparar a marmita do dia a seguir para o filho levar para a escola o almoço,
em segurança, não é? Tudo isto mexe com estas pessoas, porque realmente, como a Helena estava a dizer, o glúten está essencialmente presente no pão, nas massas, nas bolachas, por aí fora, não é? Mas tudo isto, obviamente, acaba por estar presente em muitos outros alimentos e estas pessoas deixam de poder ir a uma pastelaria para comer um bolo, para comer uma torrada. Não é possível, exceto nos estabelecimentos certificados pela associação, que temos esse projeto, mas que ainda não são tantos quanto gostaríamos. É algo que também está a crescer, obviamente, e que as empresas têm de estar. Se houver alguém que nos esteja a ouvir e queira, contacto, nós temos tudo no nosso site. Mesmo esta questão que eu estava a dizer do diagnóstico, nós temos lá toda a informação, não só nos nossos materiais informativos, mas obviamente no site da associação também está lá. Mas a verdade é que isto tudo mexe com o dia-a-dia da pessoa, não é? E então realmente a pessoa tem que fazer todas estas adaptações. Já existe muito mais oferta de produtos sem glúten, de pão, de massas. Hoje em dia o celíaco acaba por ter um pouco de tudo. Eventualmente tem que ir a vários hipermercados procurar em sítios diferentes. E também porque, obviamente, depende dos seus gostos e umas marcas gostam mais do que outras, mas a verdade é que já existe muita oferta, não é? No fora de casa é que é realmente algo que temos que continuar a trabalhar e nós, enquanto associação, é um dos projetos que temos, é o projeto de Gluten Free, onde certificamos estabelecimentos que queiram apostar nesta área, precisamente para ter ofertas seguras, isentas de glúten, exatamente, para permitir que estas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, que ainda que tenham que fazer todo um planeamento, como a Helena estava a dizer, mas pelo menos consigam relaxar um pouco, não é? Quando vão a estes locais sem terem que estar preocupados de se houve contaminação cruzada ou não, porque no mesmo sítio onde estão a preparar o seu bife estiveram a fazer filetes com farinha de trigo e contamina a farinha, não é? Contamina tudo à volta. Pronto, isto são as grandes preocupações e por isso é que muitas vezes estas pessoas deixam de socializar, deixam de sair de casa para ir jantar fora, almoçar fora e acabam por ser pessoas... Vimos aqui uma jovem que falou que até viajava. Exatamente, mas há hipótese para tudo, tem que ter planeamento, como a Helena estava a dizer, não é? Todo este planeamento antecipado que se passa a ter e que nós, enquanto associação, também damos todo esse apoio, obviamente, mesmo não só em contexto de consulta, de nutrição, que obviamente explicamos às pessoas todo este mundo da dieta isenta de glúten e damos-lhes ferramentas e estratégias para o seu dia-a-dia, mas até mesmo em todos os convívios, todas estas ações que fazemos ao longo do ano, não só em maio mesmo no celíaco, mas todas as outras ações que nós fazemos, é muito para promover o convívio, para que as pessoas troquem experiências entre si, precisamente para saber como fazer quando viajar e tudo mais. Muito bem. Sim. Nós estamos aqui a terminar muito rapidamente, assim, em 20 segundos. Que conselho é que dava a mães que tenham recebido este diagnóstico? Pode falar que não se isolem, que procurem a associação, que procurem o contactar com outras mães de celíacos. Há muitos grupos que põem as pessoas em contacto umas com as outras, porque é possível viver uma vida perfeitamente normal com um celíaco na família. É preciso, isso requer uma aprendizagem e, sobretudo, a procura de um sentido positivo num acontecimento que é adverso, mas que não tem que definir a vida pela adversidade. Rita, 20 segundos também. Sim, neste caso a minha mensagem é mais para a parte da dieta em si, no sentido das pessoas não prevaricarem na dieta. A dieta isenta de glúten é mesmo o único tratamento que existe para que a pessoa possa ser saudável, mesmo que não tenha sintomas. A lesão está a ser feita e por isso é extremamente importante que cumpram a dieta e que, em caso de suspeita, façam o rastreio. E consultem a APC, Associação Portuguesa de Celíacos, para terem redes todo este sociais, apoio. no site. Exatamente, conseguem saber tudo. Muito obrigada. Obrigada, Rita e Helena. Obrigada. Muito obrigada. E nós terminamos aqui este mês de maio, não é? Falámos aqui com a Associação Portuguesa de Celíacos e na primeira parte do programa falámos com a doutora Catarina Santos sobre prevenção, tratamento de sinais de envelhecimento. E com alguns vídeos para mais pessoas fortes, sensíveis, têm de ter calma nisso. E segunda-feira voltamos então com estes programas que foram escolhidos, não é? Mas nós voltamos para falar consigo, em que segunda-feira já podemos aqui desvendar um bocadinho alguma coisa a ver com a criança. Esteja sempre presente, preparado para ver os nossos programas segunda a sexta-feira. Quem sabe mais novidades? Não sei, tente estar por aí. E siga as redes sociais para saber o que é que aí vem. Estão preparados? Porte-se bem. Beijinhos. Tchau, tchau.